Oferecimento Casa das Essências, o maior shopping da limpeza da região. Limpador perfumado Casa Flor, fragrâncias nobres de longa duração, qualidade Politriz, Essencial Semijoias, renda extra com lucro de até 150%, Real Imobiliária, aluguel com garantia e terrenos em até 180 meses, 3223-6617. Diversão, entretenimento, conforto, lazer em um ambiente familiar, é no Grupo de Roma. Meu nome é Gustavo, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra toda a minha família. Tô na Vitoriosa. Ó, eu vou no vácuo do Luiz Gustavo, também vou mandar beijos e abraços pro João Paulo, que está fazendo aniversário hoje. João Paulo, beijo grande pra você, muita saúde, muita felicidade, muita paz, muita harmonia, porque o resto, querido, você sabe que a gente corre atrás, não? A Kathleen Cristina tá dizendo aqui, Gabi, bom dia, manda beijos para o meu marido Cícero, que tá trabalhando no Nadim 10 Cícero, tá trabalhando direitinho, né, querido? Ó, beijo grande pra você também, obrigada pelo carinho e pela audiência. Beijos pra Nayara, no bairro Canaã, em Tuiutaba. Bom, chegou em Tuiutaba a União Clínica Dentária. São modernas instalações e com orçamento que cabe no seu bolso. Lá você encontra todos os tipos de tratamento. Tem prótese total, prótese em porcelana, tem restauração, tratamento de canal, extração, aparelhos ortodônticos, implantes e muito mais. Faça agora o seu orçamento na União Clínica Dentária e você se surpreenderá como é fácil e simples ter um belo sorriso e ainda uma saúde bucal em dia, que é o mais importante. Ela está aberta de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. E aos sábados, das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Para sua comodidade, não é necessário agendar um horário para avaliação, facilitando ainda mais a você. Venha e confira. A União Clínica Dentária está localizada na Rua 22, entre as 15 e as 17, número 783. O telefone é bem facinho, anota aí. 3268-4241. 3268-4241. União Clínica Dentária, odontologia ao alcance de todos. E hoje tem presente especial para o telespectador do Manhã Vitoriosa. As 10 pessoas que ligarem agora, agendarem um orçamento, vão ganhar um descontaço, mas tem que falar que estava assistindo Manhã Vitoriosa, que é recadinho da Gabi Sesquim. Combinado? Didi, vamos com a direito? Roda a vinheta. Dr. Cristiano Mendes já está aqui conosco. A partir de agora, os telefones estão liberados para a sua participação, 32619898. Enquanto eu aguardo as ligações, vou fazer a pergunta do Diego de Uberlândia, que encaminhou através do nosso e-mail, gabriela@redevitoriosa.com.br. Ele diz o seguinte: fui despedido e fiquei sabendo que a empresa tem 10 dias para me pagar. A empresa somente depositou o meu acerto no 11º dia. Eu tenho direito a alguma multa? Tem sim. Se ele foi dispensado do cumprimento do aviso prévio e foi depositado depois do 10º dia, ele tem direito a uma multa, chamada vulgarmente multa do 477, uma multa equivalente ao salário que ele recebia no último mês. A Carmen, de Monte Alegre de Minas, diz o seguinte: o meu marido faleceu e deixou uma casa que construímos juntos. Ele deixou 2 filhos do primeiro casamento e um do nosso casamento. Gostaria de saber se sou obrigada a vender a casa em que moro para dividir com os filhos anteriores. Os filhos do primeiro casamento estão reivindicando a parte deles e querem que eu saia da casa. Eles têm esse direito, é a Carmen. Tem. Situação bastante comum, né, doutor? É uma situação bastante comum, porque geralmente os casais têm uma vida, depois iniciam outra, né? E assim a sequência. Mas a questão é o seguinte: ela tem que vender a casa realmente. Os filhos têm direito na metade, quer dizer, vai dividir a metade que era correspondente que vai deixar para os 3 filhos, ela tem que vender. Isso independente de ter sido feito partilha de bens na época em que a mãe separou desse marido no primeiro casamento. Isso é independente, porque se ele adquiriu, como dizer, a herança tem que ser dividida. Se ela não quiser dividir, ela tem que pagar a parte deles. Ok. Participação ao vivo. Olá, bom dia, quem fala? Alô? Alô? Sandra. Oi, Alexandra, fala de onde? Eu falo do centro. Do centro de Tuiutaba? Isso. Seja bem-vinda, querida, ao programa. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, é o seguinte. Eu tenho um plano com uma determinada operadora
E é um plano muito bom, que eu pago um plano de linha, certo? E eles ficam, as lojas credenciadas ficam me ligando, falando que esse plano acabou, que está me migrando para um outro determinado plano. Na verdade, eu fui informada que esse plano não acabou. E eles ficam forçando a gente mudar de plano, certo? E eu tenho o número do protocolo, o número do atendente. O que a gente pode fazer nessa situação, doutor? É sempre recusar, porque se o plano não acabou, ainda existe, o contrato está vigente, porque acontece geralmente quando a pessoa vai fazer o plano, ele tem um contrato, um período que está vigente, você tem que renovar ele automaticamente ou ir lá pedindo para renovar, porque geralmente acontece isso com aquelas promoções de dados, e se a pessoa não ficar atenta, acaba o contrato, aí a franquia de dados vai lá em cima, então a pessoa tem que ficar atenta. Ela tem o direito de permanecer no plano antigo, independente do que as operadoras ficam ligando, iniciando. Agora, com a encheção de saco, ela não tem como ficar livre, só não atender o telefone. Geralmente tem um cadastro, que acho que em Minas tem um cadastro que você faz para nenhuma operadora, nenhum serviço de call center está te ligando, mas tem um serviço específico para isso. Ok. Olá, bom dia, quem fala? Eu não quero identificar, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Cristiano. Claro, querida, fique à vontade. Eu exerci uma profissão durante 22 anos. Só a mesma profissão. Agora eu entrei com pedido de aposentadoria com PPP. Só que tem que o INSS renegou. Qual a providência que eu teria que tomar? Nessa questão, o que é o seguinte, ela deve estar falando de alguma atividade especial. Então, se ela entregou um formulário deve chamar PPP, Perfil Psicográfico Previdenciário, muitas vezes o que acontece? Se não é reconhecido o fator de atividade especial naquele PPP, ela tem que procurar um advogado para poder passar para uma perícia, entrar com um processo, para poder passar uma perícia, para reconhecer aquela atividade como especial, seja insalubre, seja perigosa, para ela ter a aposentadoria especial dela, reconhecida aquele tempo como feito em atividade especial. Então, ela tem que procurar um advogado da confiança dela para entrar com um processo contra o INSS. Ok, tem mais uma participação ao vivo? Então, vou fazer a pergunta do Francismar de Uberlândia, que diz o seguinte: tive um relacionamento amoroso há 8 anos e ela teve um filho meu. Sempre conversava com o filho por telefone, já que ela mora em outra cidade. Acontece que agora ela está com outro relacionamento e está me impedindo de ver meu filho. Descobri recentemente que meu filho foi registrado com outro pai. Quero saber o que devo fazer para cancelar esse registro, já que ela insiste em separar eu do meu filho. Que triste, né? Uma situação comum também, né, doutor Cristiano? Acontece, geralmente. A pessoa que fez essa declaração falsa, se declarou, como diz seu pai, se for comprovado que ele tinha intenção de fazer isso, você pode ter sido responsável criminalmente. Ela consegue cancelar o primeiro registro? E, na verdade, ele consegue. Ele tem que entrar com a ação de reconhecimento de paternidade, exigindo o exame de DNA para provar que ele é o pai. Nossa. E se comprovar que aquele suposto pai que declarou foi de uma fraude, pode responder criminalmente por esse crime. E o rapaz, o que ele tem que fazer? Procurar um advogado urgente. Se ele quer realmente fazer valer a paternidade dele, procura um advogado, entra com a ação de reconhecimento de paternidade para estar fazendo o exame de DNA e reconhecer o direito dele sobre a criança. Ok. Dá tempo de atender mais uma ligação ao vivo? Olá, bom dia, quem fala? Alô? Pode fazer a sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Jair dos Reis, de Uberlândia. Seja bem-vindo, Jair. Pode fazer a sua pergunta, querido. Deixa eu falar, eu trabalhava numa empresa aqui em Uberaba. Só que eu era o ficheiro lá de motorista de caminhão, correto? Aí, com 2 meses, eles me mudaram de função, operador de máquina, e me mandou embora. Eu quero saber se eu tenho o direito de recorrer para receber meus direitos da classificação e o salário da máquina, correto? Correto. Okay. Tem sim. O que houve foi um desvio de função. Ele foi contratado por uma função, acabou transferido para outra. Se não fez essa classificação na carteira de trabalho, modificando até mesmo o salário base, ele tem direito a essa diferença, ele tem que procurar um advogado trabalhista para provar que realmente ele trabalhou naquela função, que trabalhou por aquele certo período de tempo e reconhecer a diferença salarial repercutindo em todas as verbas dele. Ok, doutor Cristiano Mendes, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima terça-feira. Eu ia mostrar o Zap hoje no programa, está lotado, mas o tempo infelizmente acabou. Amanhã eu já começo Manhã Vitoriosa 10h45 atualizando o nosso WhatsApp. Combinado? Beijo grande no seu coração. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Fico feliz demais em saber que você está aí do outro lado da telinha. Fique agora com o Jornal da Vitoriosa e Fernando Souza. Amanhã eu volto.